Olá, estamos aqui no Hospital das Nações para transmitir mais um HN Live para vocês. Eu sou Suelen Rocha e hoje aqui comigo o Dr. Alexandre Corvelo. Boa tarde, doutor, tudo bem? Boa tarde, Charlene, tudo bem? Como está? Tudo bem, tudo bem. O Dr. Alexandre, ele é chefe do nosso serviço de radiologia intervencionista aqui no Hospital das Nações e hoje nós vamos falar sobre embolização de mioma uterino, que é uma técnica que o doutor prepara e vai explicar para a gente direitinho como é que ela funciona. Então, doutor, a gente tem algumas perguntas aqui que a gente já pré-selecionou e as que entrarem ao vivo também. Aí nós vamos batendo um papo aqui, ok? Combinado. Vamos lá. Tá. Doutor, então, explica pra gente o que é o mioma uterino. Então, vamos começar pela doença, depois a gente explica um pouquinho do procedimento. Então, mioma uterino é um tumor benigno da musculatura do útero. Ele não vira câncer, mas causa sintomas extremamente desconfortáveis para a mulher. Ele incide em cerca de 50% das mulheres, ou seja, metade das mulheres tem miomas, e cerca de 20% tem sintomas que acabam desinserindo a mulher das suas atividades físicas e até pessoais. Tá. Doutor, esses sintomas que o doutor comentou, quais seriam, para a gente ter uma ideia? Os sintomas mais comuns é sangramento, né, uma menstruação muito grande, período prolongado, às vezes nem tão prolongada, mas uma quantidade muito grande, em que a mulher muitas vezes tem que usar um absorvente noturno, mais um interno, ou até fralda geriátrica, né, e obviamente esse sangramento pode desencadear anemia, né, e a anemia diminui a disposição da paciente ao seu trabalho, às suas coisas do dia a dia, né, e ainda mais, cólicas incapacitantes, que às vezes impedem a mulher de sair até de casa, obstipação, dor pélvica, embaixo do ventre, na realidade, e urgência urinária, em que às vezes a mulher tem que acordar 2, 3 vezes por dia, e às vezes ao rir, tossir, ele acaba tendo Oi, um doutora, escape. sua conexão voltou. A sua Voltou? conexão ficou um pouquinho fora aqui. Só Onde repete paramos? para a gente no final, você falou sobre constipação, isso? Constipação, cólicas incapacitantes e também urgência urinária, né? Urgência urinária, às vezes a mulher não consegue segurar a urina ao tossir, ao rir, e às vezes tem que acordar várias vezes à noite para isso. Então, se a gente Pode juntar ser esse confundido até conjunto de então com uma sintomas, incontinência? como? Pode ser, às vezes, confundido até então com a incontinência Com a urinária. incontinência. Na verdade, é uma urgência urinária. Muitas vezes a Entendi. mulher acorda, a paciente acorda 2, 3 vezes para ir ao toalete urinar, né? Se você imagina uma paciente com sangramento intenso, anemia, dor ao exercício físico ou à relação, cólica incapacitante, e ainda urgência urinária, esse conjunto de sintomas pode vir isolados ou em conjunto, um ou dois ou mais ou todos. Imagina o grau de perda de qualidade de vida que tem essa paciente. Nossa, totalmente. Deve sofrer muito. A gente está Tá. falando mais ou menos em cerca de 19 milhões de mulheres no Brasil com sintomas assim. É muita, né, doutora? É Nossa. muita gente, coitado. Pois é. Bom, mas então a gente tem uma coisa boa, né, doutor? Tem tratamento. Então explica pra gente o que é, então, a embolização. Aí depois o senhor explica pra gente o que seria a embolização do mioma uterino. Tá. Na realidade, o tratamento de mioma uterino existem várias possibilidades. Tratamento clínico, tem o tratamento tratamento clínico é com droga anticoncepcional pobre de estrogênio, porque o mioma ele se alimenta de estrogênio, né, basicamente. Tem as técnicas cirúrgicas, que é a retirada do mioma, que chama miomectomia, e a retirada do útero, que é esterectomia. E os métodos percutâneos, em que o mais comum, o mais efetivo é a embolização uterina. A embolização uterina é um procedimento feito por cateterismo, não é uma cirurgia. Ele tem o objetivo de tratar os miomas de forma efetiva e, ao mesmo tempo, preservar o útero, né? Ainda com uma possibilidade de em torno de 30% de poder a mulher gestar. Todo o procedimento é feito através de um pequeno pertuito de 5 milímetros pela virilha, e não, obviamente não tem pontos, né? O procedimento é feito para paciente em sedação, então não tem dor, né?
e a recuperação é muito rápida. O paciente fica internado só 24 horas, máximo 48 horas no hospital, podendo retornar às suas atividades. Tá. Doutor, quais pacientes poderiam se beneficiar dessa embolização do mioma? Porque não seriam todos os casos, como o senhor falou, tem vários casos de tratamento, então quais pacientes seriam aptas para fazer essa embolização? A princípio, todas as pacientes que tenham sintomas, né, que tenham perdido qualidade de vida e que não tenha miomas que a gente chama de pediculado. Mioma pediculado é um mioma que parece um cogumelo, né, ele tem uma base pequena e ele acaba se inserindo no mioma para fora dele, que seria um mioma pediculado subseroso, ou para dentro da cavidade do útero, que é um mioma pediculado intramural. Não que ele seja uma contraindicação absoluta, pode-se retirar apenas esse mioma e fazer embolizações dos demais, que o mioma pode ter 1, pode ter 2, pode ter 8, pode ter 10 miomas inseridos dentro do útero. Então, a princípio, toda mulher que tenha sintomas e que, eventualmente, isso esteja atrapalhando a sua vida. Pacientes assintomáticas, com desejo de gestação, existem outras formas de tratamento, inclusive o colega ginecologista que mexe com fertilidade, né? Que provavelmente gente que não tem sintomas, ou tem muito pouco, não tem sintomas, e quer gestar, pode ser feito tratamento clínico. Importante saber que não existe um tratamento perfeito, mas o melhor tratamento para cada paciente, vamos dizer assim, né? A gente costuma falar bastante aqui nas lives que cada caso é um caso, né? Falando de medicina, de tratamento, como cada organismo é único, então é aconselhável que ela vá à consulta, converse, né, com o doutor ou mesmo com o ginecologista que vai indicar esse tratamento e descubra junto, aliado ao profissional, qual é o melhor tratamento para ela, né, doutor? Sem dúvida. E quando bem indicado, as chances de tratamento dos miomas através de embolização é de 95% de margem de cura da paciente ter uma vida normal com qualidade de vida. E um índice muito baixo de complicação, em torno de 0,5% a 1,2%, pois não é um ato cirúrgico, é um ato de cateterismo percutâneo. Tá. Doutor, até foi interessante você falar sobre múltiplos miomas. A gente recebeu uma pergunta da Sônia do Amaral Schneider. Ela comenta aqui, se o útero tem múltiplos miomas, adianta fazer a embolização? Adianta. Vamos mostrar um filminho para a gente entender um pouquinho como que funciona? Claro, vamos lá. Obviamente, ele vai ter que virar a câmera, vou mostrar no computador, mas a gente vai poder entender tudo isso, porque a embolização uterina afeta 1, 10 ou 20 miomas, todos os miomas ao mesmo tempo, que a gente tira o suprimento de sangue de todas essas lesões. Então, vamos ver se a gente consegue responder de uma forma mais ampla, mostrando, inclusive, a animação por técnica de embolização. Tá bom? Você me disse se vai estar bem posicionado. Tá, o doutor vai mostrar para a gente um vídeo aqui no computador dele. Isso, só coloca a câmera um pouquinho mais para cima, doutor. Ou a tela mais para baixo. Isso. Agora sobe um pouquinho a câmera que a gente está vendo só um pedacinho da tela. Espera aí, deixa eu ver se eu te ajudo assim. Opa, agora estou... Mais para a direita, para a sua direita. Isso, aí tá bem no meio. Aí, legal. Só dá play. Tá perfeito? Tá ótimo. Vamos ver assim? Ok. Opa, desculpe. Essas pessoas importantes coisas que acontecem o tempo inteiro, né, doutor? Emergências. Vamos lá. Então, o que a gente faz, através de uma pequena incisão, um furinho, aqui estaria o útero, não é? Útero, trompas, as artérias que vêm da barriga, elas se bifurcam no ramo direito e ramo esquerdo, e as artérias uterinas vêm desses dois pequenos ramos, que são as artérias hipogástricas, tá? Vamos adiante. As artérias hipogástricas vão dar as artérias uterinas, que além de levar sangue para o útero, se tem um mioma, ele acaba nutrindo. E por ser muito vascularizado, ele tende a aumentar, né? O nosso objetivo é tirar exatamente a circulação dos miomas e preservar todo o útero. Então, através desse pequeno pertuito que a gente faz, a gente introduz um catéter, como a gente vai ver aqui na animação, e a gente afeta as duas artérias uterinas. Obviamente, a animação vai mostrar só uma. Aqui, mimetizando uma imagem de raio-x, o catéter entra, nós navegamos, obviamente, essa é a técnica da radiologia intervencionista, e uma vez estando dentro das artérias uterinas com um catéter que é 5, 6 vezes a espessura de um fio de cabelo, a gente injeta pequenas partículas de hidrogel.
né? E aí, essas partículas de hidrogel, que são maiores que as hemácias, o branquinho é a animação da partícula, não é? E o vermelhinho das hemácias, justamente para mostrar que a partícula é maior que a própria célula do sangue. E como a microcirculação dos miomas é mais calibrosa que a microcirculação do útero, então as partículas acabam se direcionando para dentro dos miomas e deixa livre a microcirculação uterina. Está conseguindo ver o cursorzinho aqui? Sim, sim. Então, aqui, fibroide em inglês é mioma. Uma vez obstruída a artéria que leva sangue para os miomas, então os miomas ficam sem circulação, o útero preserva toda a sua circulação. E com isso, aquela vasta vascularização desaparece, e vocês vão ver uma ilustração dele diminuindo e até desaparecendo. Então, aquele mioma que era muito vascularizado, olha lá, fica sem vascularização e ele diminui ou até desaparece. E aí, no caso, doutor, esse mioma, ele é expelido junto no sangramento, na menstruação, no pós-operatório, como é que é? Na realidade, o mioma vira um tecido inerte, o que diminui, né? Tem pacientes que somem todo o mioma, outros pacientes com tumores de miomas de 7 centímetros ficam com 1 centímetro e não altera nada a função do próprio útero. Existem alguns miomas, se estiverem projetados para dentro da cavidade uterina, que eles acabam sendo eliminados pela própria menstruação, né? Como um tecido normal, um tecido um pouco mais escuro, a vinhático um pouco mais escuro. Mas é importante saber que ele diminui em torno de 50% a 70%, em média, nos primeiros 6 a 9 meses, e podendo desaparecer por completo, sim. Por isso que a gente consegue tratar todos os miomas ao mesmo tempo, que ao injetar... Você corta o canal, né? Você corta o canal de alimentação, né? Tira toda a circulação dos miomas ao mesmo tempo. Entendi. Doutor, e me diga uma coisa, as pacientes que têm essa predisposição a ter o mioma, é comum ela voltar a ter outros miomas? É raro, né? É raro que, uma vez feita a embolização, que apareçam outros miomas. Nós fazemos embolização uterina há 20 anos já. Provavelmente 4 pacientes nós tivemos que reembolizar. Aí, então, o que acontece? Essas pacientes, às vezes, podem acontecer depois de 3, 4 anos, voltarem a ter sintomas, muito raro, mas podem ter, e nós fazemos a mesma técnica, e aí fechamos as arterinhas que, eventualmente, se redistribuíram para nutrir esses miomas, ou esse mioma. Tá. Mas é raro. Sim. E a embolização, ela é considerada um procedimento cirúrgico, doutor? Ela é considerada um procedimento por cateterismo, não é um procedimento cirúrgico de cirurgia aberta, né? É um procedimento que não é experimental, nós falamos em evidência científica em medicina, senão vira alquimia, né? Eu acho que é bom, eu acho que não é bom. Então, a embolização de mioma uterino tem evidência A, que é a maior evidência em todas as sociedades, tanto de ginecologia quanto de radiologia intervencionista do mundo inteiro. São realizadas milhares de embolizações todos os anos, beneficiando essas pacientes. Tá, entendo. E, doutor, então, já que ela não é uma cirurgia, como que funciona o pré-operatório, o pós-operatório? Existem exames que a pessoa tem que fazer, além daqueles já indicativos para a cirurgia, como uma cirurgia normal seria cardiológico, para anestésico? Como que é o preparo antes e como que a pessoa vai ficar depois que ela fez esse procedimento? Então, pelo procedimento ser feito com anestesia, com sedação e anestesia, raquianestesia, vale a pena ressaltar que não sente a picadinha mais nas costas, né? Agora, primeiro a anestesia se faz a sedação e depois se faz a anestesia. Então, o preparo é muito simples, não tem grandes alterações de cicatrização por cirurgia aberta, ou uma incisão de cirurgia aberta ou algo assim. Então, os cuidados pré-operatórios são eletro, como qualquer exame. E exames de sangue básico, hemograma, ureia, creatinina, geralmente são mais do que suficientes. Os cuidados pós, que você me perguntou. Então, a paciente fica internada em quarto por 24 horas, só para observação de dor. Pelo procedimento em si, ela poderia ir embora depois de 8 horas, sair andando para casa depois de 8 horas. Mas pela possibilidade de ter algumas pacientes terem um pouquinho de cólica, outras mais, outras menos, nas primeiras 24 horas, a paciente fica internada em enfermaria ou apartamento, depende, obviamente,
e só para não sentir cólica. A gente não espera ter cólica para fazer analgésico, a gente faz analgésico antes para o paciente eventualmente não sentir cólicas. Tem paciente que não sente absolutamente nada no pós-operatório. E aí a paciente pode retornar às suas atividades. A única coisa que eu vou segurar, entre aspas, que eu vou recomendar a não fazer é atividade física de academia, correr, não é da embolização, não. É por causa do furinho de 5 milímetros que ele precisa de um descanso, né? Senão pode sangrar. Só isso. Então, são muitos benefícios, né, doutor? Então, a pessoa fez a cirurgia na sexta-feira, segunda-feira ela volta a trabalhar tranquilamente. Geralmente, quinta e sexta são os dias que a gente mais faz a embolização. É final de semana, né? Fica sábado e domingo descansando, e segunda-feira a gente brinca que engata a segunda e já vai trabalhar. Com certeza, vai embora. Vida normal daí. Vida normal e com os miomas tratados. Com certeza. Ó, a gente tem uma paciente aqui, ó, Maria Guilmar. Fiz embolização no fígado, estou super bem. Agradeço o doutor Alexander. Acho que ela é sua paciente, doutor. Pelo jeito, sim. A da Maria Guilmar, sim, minha paciente. Isso. Obrigada pela deferência aí. Os pacientes ficam muito contentes. Eu brinco que às vezes os pacientes chegam assim chateadas, tristes, desinseridas das suas atividades pessoais e profissionais, aí chega depois no primeiro mês, está com um sorriso entre as orelhas. Nossa, eu não sabia que era dormir a noite inteira, ou não ter sangramento, coisa assim. Radiologia intervencionista são mais de 60 tipos de procedimentos diferentes pelo corpo inteiro. Embolização de mioma é um dos mais prazerosos, que a gente vê a resposta muito rápida. Né? Tá certo. Qualidade. Então, para finalizar, a gente já falou bastante, vamos voltar a falar outras vezes dessa embolização, como o doutor falou, existem inúmeras, né? A gente tem uma paciente aqui, até acho que ela é uma colaboradora nossa, ela escreveu para a gente quando a gente anunciou a live, a Marilza Camargo. Ela contou um pouquinho aqui a nossa história, então eu acho que seria mais uma indicação aí do que em si uma pergunta. Então tá, doutor. Doutor, há cerca de 2 anos descobri um mioma, tomei várias medicações, adquiri uma anemia profunda por conta disso e outras doenças, mas o médico que me consultei indicou a retirada do útero por esterectomia total. Porém, a cirurgia não saiu, 1 ano e meio depois, estava grávida. Hoje a bebê está com 22 dias, ela acabou de ter o neném. E após o parto foi inserido o DIU. Então é algo bem recente, olha que legal. Foi inserido o DIU, mas com tanto sangramento e dor, ele acabou saindo. E ainda sinto muita dor e estou com um grande sangramento. O que eu faço? Devo retornar, colocar novamente o DIU, mesmo sabendo que eu estou com o mioma ainda, ou devo ir para uma esterectomia total? O que o doutor indicaria? Como cada caso é um caso, então acho que o senhor pode falar uma forma um pouco mais genérica, né? Um pouco mais global nessa situação da Maria. Teria que examiná-la, né? Mas, de qualquer forma, como eu falei, tem vários tipos de tratamento. E, obviamente, tem aqueles tratamentos que se convergem, né? Tem pacientes que dá para fazer tanto esterectomia quanto a embolização também. Obviamente, não conheço a paciente, teria que vê-la pessoalmente, mas, a princípio, pacientes com sangramento, ainda mais recorrentes, tem uma boa indicação. Depende do tamanho também do mioma, também depende do tamanho do volume uterino, tudo isso tem que ser considerado, né? Mas, a priori... Oi? Tem que ser estudado, né? Como ela tem sangramento, anemia. Sim. Mas, a priori, uma paciente com sangramento intenso, sim, teria eventualmente uma indicação genérica, uma vez teria que examiná-la, né, para fazer a embolização, que a embolização a gente brinca que fecha literalmente a torneira do sangramento ali, né, porque fecha o agente que está sangrando, que é a vascularização dos miomas. Com certeza. Então tá bom, doutor. Acho que por hoje ficamos aqui, explicamos bastante aí o que é o mioma uterino, o que é a embolização. O doutor quer deixar mais algum recado, falar alguma coisa aí para os nossos pacientes que estão nos ouvindo? Na realidade, enfatizando mais uma vez, que não existe a melhor técnica, mas a melhor que é bem indicada para cada paciente. Uma vez bem indicado, os índices de sucesso são ótimos, né? A embolização uterina, como eu falei, é uma técnica consagrada no mundo inteiro. Nós fomos um dos primeiros a fazer no Brasil e, por isso, fazemos até bastante, né? Porque as pacientes acabam sendo referendadas. E é um procedimento extremamente seguro, muito interessante do ponto de vista de devolver à mulher a qualidade de vida, não só profissional, mas também pessoal.
né? Pela gama de sintomas que a gente já viu, realmente elas são desinseridas de todas as suas atividades muitas vezes, e tem pacientes que ficam dentro de casa, né? Que não conseguem sequer sair ou por vergonha, porque vai extrapolar o sangramento dela para a roupa, né? Pois Ou às vezes por dor, né? Importante é que a medicina moderna traz isso, né? A gente vai dos procedimentos menos agressivos aos mais agressivos, né? Quando possível, e usando sempre a tecnologia que, inclusive, existe no Hospital das Nações há muito tempo. com certeza, ao nosso favor, né, doutor? Sem dúvida. E das pacientes. Então tá certo. Doutor, agradeço a sua disponibilidade de estar com a gente hoje, tá? Muito obrigada. E por hoje é só, a gente fica por aqui. Obrigado pelo convite. De nada, doutor. Hospital das Nações, você sempre em boas mãos.